Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje eu tenho a honra, a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios para uma conversa o empresário, fundador e atual presidente do Instituto Cultural Floresta, Cláudio Goldstein. Cláudio, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, Douglas, uma satisfação estar aqui com vocês, então estou totalmente à disposição. Imagina, a satisfação é totalmente nossa, então, antes de tudo, já quero agradecer aí pela disposição do senhor de gentilmente topar o convite de estar participando aqui do nosso podcast e falando sobre a atuação dessa entidade, dessa instituição tão importante que é, sem dúvida, o Instituto Cultural Floresta. Mas antes disso, para aqueles da nossa audiência que ainda não conhecem o senhor, por gentileza, queira se apresentar, enfim, de onde o senhor veio, sua profissão, sua área de atuação e como o senhor chegou nos dias de hoje à posição de presidente do Instituto. Bom, eu tenho 51 anos, eu sou aqui natural de Porto Alegre, casado, 2 filhos. Minha formação é em Direito, uma especialização em Marketing, atuei muito mais na área de Marketing, de comunicação e na área, enfim, ligada de alguma forma ao jurídico na construção civil, né, onde eu tenho a minha experiência mais longa de tempo de trabalho. E o trabalho do Instituto Cultural Floresta, que já vem há muitos anos, é mais uma entidade que nós resolvemos, através de um grupo de amigos, quase 10 anos atrás, tirar do papel, ou melhor, colocar no papel, formalizar algumas ideias, algumas iniciativas que na época nós sempre nos envolvíamos. Eu posso citar aqui o Fernando Stima, Eduardo Stima, o Marcelo Valauer, o Vitor Scheid, né, o Vladimir Michuk, o Cid Operin, enfim, citando alguns deles, um grupo de 8 amigos. Nós sempre nos envolvemos em grupo ou individualmente, cada um através da sua empresa ou da sua atividade, tentando ajudar em diferentes causas. Uma delas, a segurança pública, dando apoio através da empresa para um batalhão, para uma guarnição, fazendo algum reparo, uma obra, um equipamento. E isso é uma prática comum, né, no mundo todo, eu posso dizer, né, da iniciativa privada, ajudar as forças de segurança. Em alguns locais de uma maneira mais organizada, outras menos. Aqui não existia uma organização da sociedade civil com essa finalidade. E nós tínhamos muitas ideias, muitos projetos, muitas iniciativas assim acontecendo. E também o momento que nós vivíamos no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, Porto Alegre em especial, ali estou indo para os anos 2014, 15, 16, era de indicadores de criminalidade altíssimos. Porto Alegre estava entre as cidades, segundo os dados estatísticos, né, com os maiores indicadores de homicídios do mundo. Ali em 2015, 16, Porto Alegre, se não me falha a memória, estava entre as 20 cidades mais violentas do mundo. Então, a realidade era completamente diferente, né? Roubo de carros, roubo a pedestre, uma série de indicadores de criminalidade que estavam nas alturas e alguns eventos especiais, específicos, assim, de muito impacto, acabaram nos fazendo ter essa vontade de nos dedicarmos mais para o tema de segurança e apoiar as forças de segurança. Então eu posso citar 2 deles que são emblemáticos. Um deles foi o confronto entre policiais do 11º Batalhão e traficantes, né? Eles encontraram uma viatura, uma guarnição encontrou com traficantes numa região lá coberta pelo 11º Batalhão. Houve um confronto, feridos dos 2 lados, né? Trocas de tiros, não preciso dizer aí que né, os traficantes com armas longas e os policiais com revólver, ou talvez uma outra pistola, talvez tivesse uma 12 na viatura, não sei os detalhes, mas um armamento muito inferior. Foi cada um para um lado, feridos dos 2 lados, e eles se reencontraram na entrada da emergência do Cristo Redentor. Esse caso ficou muito famoso. E ali trocaram tiros, os policiais foram heróis, mais uma vez, acabaram matando os vagabundos, posso falar? Posso. Fica à vontade. Mataram os criminosos,
vítimas da sociedade eu não vou dizer, não te preocupe. Mas mataram os criminosos ali, não me recordo se conseguiram eliminar todos, se prenderam alguém, mas circularam alguns vídeos na época, não era como hoje, né? Tinha poucas pessoas com celular, com câmera, mas circularam vídeos e foi para a imprensa, e a imprensa detonou a polícia por aquela atitude. E nós, naquele momento, não existia Instituto Cultural Floresta ainda, mas nós tínhamos vários grupos de envolvimento, de ativismo, vamos dizer assim, de cidadãos de bem, não de baderneiros, porque tem muito grupo de ativismo de baderneiro, que a gente está acostumado a ver, mas o pessoal muito mobilizado, muito engajado com várias pautas, e ali a gente mobilizou as pessoas e mobilizou alguns grupos, desde associações de bairro, entidades empresariais e tal, para fazer pressão em cima da imprensa de que a coisa não era bem assim. E foi a primeira vez que nós tivemos notícia que no mesmo dia, se eu não estou equivocado, 2 blocos depois, acho que foi no telejornal aí da hora do almoço, eles voltaram atrás, mudaram o tom e disseram que chamariam no dia seguinte o comandante do 11º Batalhão, ou sub, não lembro qual deles foi, lá no telejornal da entrevista. Então mudou a coisa e efetivamente alguns membros da imprensa ali se desculparam pelas críticas que tinham feito. Então, esse foi um episódio. O outro, que foi uma tragédia, foi um caso de uma mãe que foi baleada, que perdeu a vida dentro do carro, uma tentativa de assalto na frente de uma escola, ali na região central de Porto Alegre. E ali foi, vamos dizer assim, a virada de chave. Né? Aquele momento, quando aconteceu aquilo ali, nós já estávamos criando a entidade, já tínhamos até criado o CNPJ do Floresta. E através de vários movimentos de Boa Mais Segura, Chega de Violência, entidades de bairro e tal, nós organizamos com caixão e tudo um velório da segurança pública na Lucas de Oliveira, na frente do prédio do então secretário de Segurança do Estado, que foi afastado, foi substituído 1 dia, 2 dias depois. Entrou o César Schirmer, conhecia de ouvir falar na imprensa, de Santa Maria. Por uma casualidade, nós acabamos por contatos em comum tendo um certo acesso a ele pouco depois dele assumir, e nós já estávamos com a ideia em desenvolvimento. Qual era a ideia? Organizar, sistematizar o apoio para a segurança pública, suprindo algo que, depois de pouco efetivo, a principal queixa era pouco, nenhum ou equipamento ruim. Efetivo, a gente não tinha como fazer nada. A gente não pode se envolver nessa frente. Agora, resolver o tema de equipamento, a gente conseguia. E aí nós fizemos uma primeira demonstração ali, foi no ano, se eu não estou equivocado, isso já foi 17. Nós mobilizamos um grupo de empresários, né, conseguimos uma doação de um recurso, mobilizamos todas as concessionárias de veículos que a gente tinha acesso, das marcas das viaturas, porque naquela época tínhamos pouquíssimas dezenas de viaturas rodando em Porto Alegre, entre Polícia Civil e Brigada Militar. Fizemos um levantamento do que tinha de viaturas em condição de ser reparada, de voltar a rodar com um investimento pequeno, que às vezes era assim, uma mangueira, uma correia, um pneu, coisas mínimas, né? E aí nós conseguimos colocar para rodar em questão de 2 ou 3 semanas 100 viaturas. Aquilo ali chamou atenção, aquilo ali provocou uma mobilização também no meio empresarial e chamou atenção no meio político, gerou uma aproximação ainda maior, por uma série de coincidências da vida, né? Pelas ajudas, envolvimento anterior de várias pessoas que são próximas ao Floresta, nós conseguimos um acesso relativamente fácil às forças de segurança, para entender e saber, vem cá, nós temos uma ideia, a ideia é mostrar que dá para comprar equipamento melhor, mais barato e entregar mais rápido para vocês. Nós precisamos que alguns setores nos deem uma lista de compras, um enxoval do que precisaria, né, um banho de loja, vamos dizer assim, para revolucionar o dia a dia do operador de segurança nessa área.
né? No caso, nós pegamos o Choque, o 11, o Nono, a Core e acho que mais alguma delegacia, enfim, da Polícia Civil, não lembro se foi o DEIC. A gente precisava saber o que eles precisavam para dar um choque de realidade ali. E o que aconteceu? Veio essa lista, estimativa de investimento para entregar aqueles itens ali era alguma coisa em torno de 32 ou 33 milhões de reais na época, isso era 2017. Nós começamos aí com um grupo de voluntários que já existia o Floresta, já estava criado, já tinha a logomarca do Floresta, nós já tínhamos nosso objetivo traçado, que era criar a lei de incentivo à segurança, né? Em paralelo, nós começamos a conversar com pessoas do meio político, pessoas que tentaram fazer alguma coisa parecida, como o secretário Beltrame, quando ele era secretário de Segurança no Rio, né, que ele é gaúcho daqui também de Santa Maria, ele tentou fazer uma lei de incentivo à segurança no Rio, não prosperou. Né? O deputado Santini, hoje deputado federal, era deputado estadual, tinha um plano, uma ideia, né, um anteprojeto de uma lei similar, mas nunca avançou, porque é algo como envolvia tributos, né, envolvia questão fiscal, precisaria partir do executivo, e aí isso nunca tinha evoluído, partindo do governador, vamos dizer assim, do executivo, deveria enviar um projeto nesse sentido para a Assembleia Legislativa. Sim. E não tinha perspectiva disso acontecer. Então nós começamos a juntar essas pontas e entendemos, conversando com o Beltrame, conversando com o Santini, com outras pessoas, o que a gente precisa fazer? Bom, nós precisamos ter uma frente para mobilizar os parlamentares para que estejam prontos para votar, priorizar esse tema, né? Quando o governo se conscientizar, concordar e mandar para a Assembleia. Nós precisamos pressionar de uma forma totalmente transparente, saudável, claro, e até combinada, claro, com o governo, de que a sociedade civil, a imprensa vai se mobilizar e cobrar do governo que faça algo nesse sentido. As forças de segurança já tinham topado a ideia, né? E nós começamos a orçar aqueles itens. E vimos que se nós comprássemos à vista, como se fosse iniciativa privada, né? Eu vou lá, vou blindar X carros da minha frota, armamento não poderia comprar, mas enfim, a negociação era livre, a cotação era livre. Bom, ok, quanto custa essa pistola? Quanto custa esse fuzil? Ok, mas e se eu te pagar à vista? Porque o preço muda. O fabricante, se ele está vendendo para um governo, ou se ele está vendendo para uma empresa privada de segurança, faz diferença. Que vai pagar à vista, que vai pagar até antes de receber o produto, faz total diferença. Em resumo, aquela nossa lista ali de compra, aquele enxoval que custaria, se o governo fosse adquirir mais de 30 milhões de reais em 2017 e levaria anos com editais e processo de licitação, nós conseguimos comprar tudo em pouco mais de 6 meses, gastando menos de 15 milhões de reais. Menos da metade em um tempo bem mais enxuto. Num tempo bem mais enxuto. Mas o ponto de virada foram, assim, para a nossa mobilização, foi aquela cena dos brigadianos trocando tiros no meio da rua, com os criminosos fortemente armados e depois a imprensa jogando contra. Né? Porque nós sempre dizemos uma coisa muito importante. A imprensa, principalmente, cidadão de bem, não tem não tem nem o que falar, né? Isso é natural. Mas a imprensa, principalmente, tem que dar o benefício da dúvida sempre para o policial. Sempre. Assim, ok, tenho receio de que se colocar foto de um vagabundo e escrever que ele é criminoso, então bota suspeito. Em alguns casos não é legal, mas a gente entende que tem uma questão talvez legal ali, né, o órgão de imprensa ali, o meio, aquele veículo tem que se proteger. Agora, não dá, né? Apontar o dedo, acusar e dizer que a polícia fez errado, né? Não só por não dar o benefício da dúvida, mas às vezes a gente vê muita acusação de gente que nunca pegou uma arma, que dirá ter que apontar uma arma para alguém e puxar o gatilho, porque senão tu vai morrer.
Então, tem que respeitar os homens e mulheres que estão nessa situação no dia a dia e dar o benefício da dúvida. E quando a gente viu aquilo ali, nós sentimos que tínhamos que agir. Agimos, funcionou. E ali serviu de sinal de que, puxa, vamos botar no papel, vamos desenhar esse projeto. Quando houve daí a tragédia daquela mãe, nós aceleramos o processo. E no fim, nós conseguimos, então, combinado com os órgãos de segurança, combinado com o governador na época, o Sartori, com o Schirmer, que era o secretário de segurança, fazer as compras, fazer os pedidos, né? Os órgãos de segurança obtiveram as licenças, autorizações do Exército, enfim, dos itens controlados. Fizemos toda a triangulação, fizemos algumas coisas que nunca tinham sido feitas, né? Por exemplo, nós tínhamos os orçamentos para comprar pistolas aqui. Nós conseguimos comprar uma pistola austríaca, importada, que nós fomos até lá negociar na fábrica e ela chegou aqui por 30%, 40% menos. Com o brasão do Rio Grande do Sul e da Força Policial gravado na lateral. Toda caracterizada, né? Já. Toda as forças de segurança. Armas longas, importamos. Conseguimos descobrir algumas situações. Enfim, se a gente tivesse 3 horas aqui, eu entraria em todos os detalhes. Mas a Brigada Militar, por exemplo, tinha armas longas muito antigas, já totalmente fora de condição de uso. A arma desejada, na época, pelo BOI, não era o BOP ainda, era uma arma importada, fabricação europeia, que existe uma regra que impedia que alguns fabricantes, alguns determinados tipos de armamentos fossem vendidos, inclusive para forças policiais de países subdesenvolvidos, pelo risco desse armamento cair nas mãos dos cartéis, traficantes, Sim. Enfim, do crime organizado de alguma maneira. Mas nós descobrimos uma brecha na legislação europeia que dizia, bom, não posso vender fuzil novo nem para a polícia do Brasil. Mas se a polícia do Brasil tiver fuzis antigos fabricados por aquela empresa, eles podem substituir. Então, nós conseguimos demonstrar que existiam vários fuzis de 20, 25 anos, Sim. já não só obsoletos, fora de uso, da marca que eles queriam, e compramos novos, né, substituímos. As viaturas blindadas, bom, esse é um capítulo à parte. Na época, o Exército foi muito parceiro. Nós queríamos entregar as primeiras viaturas com escudo balístico, semi-blindagem, como tem nos Estados Unidos, é padrão, e fizemos de uma forma que não existia especificação do Inmetro ainda na época para autorizar. Então, nós jamais poderíamos fazer aquilo para um carro de passeio, para um carro de uma empresa de segurança, mas como era para um órgão de segurança, e os veículos seriam doados, eram veículos 0 quilômetro, o Exército deu autorização, nós fizemos o projeto, e o projeto, então, foi para entregar as primeiras 46 ou 48 Pajeiros com escudo balístico, e o nosso projeto depois foi para o Inmetro e virou a referência e passou a ser adotado dali em diante para todas as viaturas, enfim, no Brasil todo, mas não existia. Então, assim, nós queríamos fazer sempre alguma coisa diferente. Sim. Bom, o senhor deu um verdadeiro panorama dos principais fatos ali que motivaram a criação e a fundação do Instituto. Eu lembro, particularmente eu lembro desse episódio que teve uma repercussão até mesmo nacional, o que ocorreu lá na frente do hospital, essa troca de tiros, e até, se não me engano, todos os policiais ali na ocasião acabaram sendo promovidos. E eu também me lembro dessa cobertura tendenciosa por parte de alguns setores da imprensa, né? Principalmente aqueles que têm maior projeção no Estado, e também dessa mudança de postura, quase que uma retratação pública. E eu acho que isso mostra muito a importância dessa pressão transparente, democrática e legítima. A gente sabe da importância da imprensa numa sociedade democrática, e ela deveria, obviamente, ser a primeira a entender quanto que ela pode trazer benefícios, quando também malefícios, quando se faz uma cobertura tendenciosa. Claro, existem ali as diretrizes que a gente pode criticar, não concordar, de, por exemplo, não expor ali o rosto, né, de um vagabundo, o nome, os dados e tal, mas em relação aos agentes de segurança, infelizmente, às vezes eles partem
para o espectro oposto. Ou seja, é de um extremo ao outro, né? Então, a um deles ou a um dos lados se tem ali quase que uma defesa, inocente de fato até que se prove o contrário, e do outro lado é o inverso. É culpado até que se prove a inocência. É um verdadeiro disparate, né? Então isso foi uma coisa que chamou muito a atenção da sociedade, e eu fico feliz que esse fato, que ainda bem que naquele caso ali eu também de fato não me lembro se todos ali foram alvejados e neutralizados ou tiveram alguns presos, mas o desfecho ali, graças a Deus, foi positivo. Bom, o senhor falou sobre a origem do Instituto, mas o que de fato é o Instituto hoje? É uma instituição ligada ao Estado, faz parte do terceiro setor, como que ele funciona? Enfim, o senhor falou ali sobre a origem, mas como que ele está estruturado hoje? Bom, o Instituto ele é uma entidade da sociedade civil, é uma instituição sem fins lucrativos. Nossa diretoria, conselho, somos todos voluntários no Instituto. Trabalhamos de forma voluntária todo esse tempo, alternamos a presidência. No início eu estava no conselho e o Leonardo, que é meu cunhado, entrou logo que nós criamos o Instituto. Ele entrou muito focado na captação daquele primeiro recurso para os 15 milhões das primeiras doações. Foi fundamental. Nós todos atuamos de forma voluntária. Todos nós já temos um histórico, vamos dizer assim, de envolvimento com outras entidades da sociedade civil, enfim, de diferentes áreas, né? De empreendedorismo, de marketing, enfim, uma série de... E bastante trabalho voluntário também para instituições beneficentes, né? Poderia citar algumas aqui, como a Casa do Menino Jesus de Praga, Lar Santo Antônio, enfim, que eu particularmente, meu pai, enfim, a empresa, a gente sempre se envolveu tentando ajudar. Mas o trabalho do Floresta, ele, para alguns ali da diretoria, ele toma uma parte importante do tempo. Sim. Mas acho que a atividade mais gratificante, sem sombra de dúvida, eu acho que hoje, só depois de estar ali com a minha família, com meus filhos, eu remanejo alguma agenda profissional para colocar alguma agenda importante do Floresta, se for algum tema urgente, importante. Por quê? Porque é algo que tem que ser feito. A gente sabe que pouca gente faz, consegue se dedicar. Graças a Deus, nós que estamos lá na diretoria, os fundadores do Floresta, enfim, a gente tem essa condição de poder dispor de tempo. E a gente dispõe de tempo porque é o que a gente pode fazer para ajudar. Sim. Né? Eu não posso sair fazendo policiamento na rua, ou sair prendendo alguém que cometeu um crime, mas eu tenho que não só respeitar e valorizar o policial, o operador de segurança, porque ele está no dia a dia arriscando a vida pela da minha família, mas mais importante do que isso é, de alguma forma, o nosso dever moral de ajudar, de valorizar, de respeitar. Então, assim, como eu sempre digo, quem quer ajudar, quem quer... não pode doar para algum projeto, não tem problema. Segue as redes sociais dos órgãos de segurança, curte as postagens, sim. Segue Floresta também, já fica aqui o convite. Curte as postagens, é uma forma de apoiar o nosso trabalho, muito importante, tem muito valor. Mas, bom, eu não quero fugir muito da tua pergunta, mas o que a gente faz hoje no Instituto Cultural Floresta? Nós temos uma estrutura muito, muito enxuta, uma salinha num coworking, que serve como uma base. Nós precisamos ter um endereço, precisamos ter, enfim, documentos, muita coisa envolvendo os projetos da área de segurança, enfim. Existe uma burocracia tremenda para você conseguir adquirir alguns itens, fazer a destinação, fazer a entrega para um órgão público. Existe também um aspecto financeiro, que no nosso caso, tirando ali o episódio da pandemia, que teve uma movimentação fora do comum, e da enchente muito maior do que nós sempre estivemos acostumados a lidar, de entrada de doações e envolvimento com pessoas que nós não conhecíamos, no dia a dia nós estamos prestando contas ou para os órgãos públicos, ou para o fisco, ou para os amigos que contribuem, doam para o Floresta,
fazendo relatórios, fazendo levantamento fotográfico, e eu canso de brincar, nós temos uma agência, chama Agência Euro, que ela faz propaganda, porque ela trabalha pro bono, floresta, ela nos ajuda há alguns anos com os materiais, com redes sociais, enfim, o Arthur lá, que é o sócio, vai nos ouvir aí daqui a pouco, mas o dia a dia, né, de produzir um material para rede social, eu brinco que nós temos 2 estúdios no Floresta. Um é esse e o outro é o celular do outro diretor, que baixa aplicativo, junta foto, vídeo, monta, tá? E a agência às vezes olha, corrige alguma coisa grosseira ali que nós fizemos, bota uma legenda e posta. Então, assim, nós fazemos um trabalho que ele é muito intenso, é espartano, e nós estamos nos dedicando não só para a segurança pública desde a enchente, mas para alguns projetos de reconstrução focados na educação, e isso acaba tomando muito tempo. Sim. Mas é um trabalho importantíssimo. E o Instituto Cultural Floresta, então, ele surgiu lá num momento de crise da segurança. Nós nos envolvemos com aquele projeto para viabilizar a aprovação da lei. Depois veio a pandemia, caímos de paraquedas no tema da pandemia, porque nós já tínhamos feito algumas entregas importantes em função do projeto das doações antes da lei, né, a aprovação da lei, em algumas situações pontuais, passando chapéu de novo em empresas, em amigos, para ajudar alguma necessidade específica de um órgão de segurança que precisava de algum determinado item, ou tinha que arrumar um equipamento e era uma coisa urgente, não dava para esperar o Estado. Então o pessoal sabia que a gente tinha esse péssimo hábito de prometer, entregar, prestar contas. E aí quando veio a pandemia, foi coisa muito assim, curiosa, no primeiro momento, parecido com a enchente, depois eu vou te contar, nós pensamos, puxa, vamos tentar ajudar os órgãos de segurança. O supermercado, o caixa vai ficar trabalhando, o hospital, o médico, o enfermeiro vai seguir trabalhando, eles estão protegidos. Quem é que está providenciando máscara e álcool gel para o policial civil, policial militar, para o bombeiro que tá na rua, né? Nós não estávamos conseguindo comprar para as nossas empresas, porque tudo desapareceu no mercado, tudo sumiu, né? Ou porque parou de ser produzido, ou porque foi totalmente consumido. E aí nós começamos a ajudar ali naquele momento, fazendo contatos, tentando importar alguns itens, uma coisa assim. E de repente veio um dos nossos apoiadores mais importantes, que é muito amigo nosso, através da empresa, e disse, olha, nós estamos há anos tratando com um hospital aqui para fazer uma doação, para ajudar, para uma obra, uma ampliação da UTI. Agora é a hora, mas vocês vão ter que fazer. E na época eles fizeram uma doação, eles não podiam fazer para o hospital público, não tinha como controlar isso, então eles doaram 10 milhões de reais. Foi em março de 2020, final de março de 2020. Disseram, toma esse recurso, usem para as outras atividades que vocês estão fazendo, para ajudar as forças de segurança e tal, mas vamos tentar comprar os equipamentos para botar em operação 20 e poucos leitos de UTI que precisava. Nós conseguimos ali, apesar da pandemia, em poucos meses, agitar e nos envolvemos 2 anos ali com o tema de pandemia, da urgência de máscara e álcool gel até as campanhas de vacinação, que sempre me perguntam, poxa, mas né, advogou para vacina? Não, de jeito nenhum. Mas a gente tinha que ajudar os municípios do interior, a comunidade do interior, quem queria, principalmente pessoas com alguma condição, né, alguma comorbidade, a ter acesso se quisesse, né, se vacinar. Então, enfim, foi de máscara e álcool gel a caixa térmica, freezer, etc., para mais de 300 municípios foi o nosso envolvimento. E depois, na enchente, aí é outro capítulo que eu te conto. Cláudio, pesquisas recentes atestam uma tendência a nível de Brasil que não é nova, é antigo. Se você sair na rua e perguntar para qualquer brasileiro médio qual deve ser a prioridade do Estado ou da sociedade de uma forma geral, eles vão dizer segurança pública, educação, saúde, não necessariamente nessa ordem, embora, claro, de novo, em pesquisas recentes, a preocupação prioritária hoje do brasileiro
Até a corrupção está perdendo para essa preocupação, é justamente a questão da segurança pública, ou no caso, a insegurança pública. E o senhor já citou aqui, já relatando várias frentes de atuação do Instituto Cultural Floresta, não apenas a segurança pública, mas citaste aí, no caso, a educação também, que é extremamente importante. Aí nós estamos falando de segurança pública a longo prazo, porque a educação, obviamente, forma o cidadão e assim por diante. Também em casos excepcionais, como foi o caso da pandemia, ajudando os setores de saúde. Mas o foco principal, não exclusivo, mas principal do Instituto, e foi o que deu ensejo, ensejou a origem do Instituto, é a segurança pública. A pergunta é, por que exatamente a segurança pública? Por que o senhor acredita que a segurança pública deve ser prioridade em termos de investimento? Por um motivo muito simples. A educação, como bem colocou, ok, garante médio no longo prazo, né, que as pessoas tenham acesso, possam aproveitar a oportunidade, se desenvolver, que as crianças possam ter um futuro melhor. Não tem a menor dúvida e por isso e outros motivos é importantíssimo. Só que se eu não tenho segurança pública hoje, uma mãe não sai a pé de casa para levar o filho para o colégio. Ou um adolescente vai ser assaltado dentro do ônibus. Ou o empresário não vai fazer um investimento para gerar um emprego para aquela mãe poder ir trabalhar e, se tiver uma escola razoável, deixar o filho na creche para ir trabalhar. Nada anda. Então, se nós tivermos a economia toda e a vida e a prosperidade, né, de uma comunidade, ela se deve a nós termos um ambiente seguro. Se nós não tivermos um ambiente minimamente seguro, não tem a menor possibilidade dessa comunidade, de uma cidade ou do estado se desenvolver e prosperar. Então, são duas frentes diferentes, elas se tocam em vários momentos, né? E elas têm objetivos no tempo diferentes. Por isso que nós adotamos naquela ocasião, naquela época, quando teve o estopim do assassinato daquela mãe na frente dos filhos, na frente da escola, a guinada para priorizar o tema da segurança. O cultural, no nome do Instituto, ele não vem à toa. Nós tínhamos projetos lá no início, ideias de projetos envolvendo educação e segurança. Mas nós precisamos, naquele momento, colocar na frente, por uma série de fatores. Pela urgência, né? A segurança a gente conseguiria fazer com bem menos recurso, ações que teriam resultado no curtíssimo prazo, como de fato teve. E na educação nós tivemos mais dificuldade na época já, em contatos, em conversas para trocar ideias sobre projetos. Primeiro contato com os órgãos de segurança pública, portas abertas, queremos conversar para ver de que forma podemos ajudar. Bom, era reunião no mesmo dia. Sindicato de professores, nós procurássemos, o que os empresários estão querendo se meter na educação. A receptividade era essa. Hoje a coisa está diferente. Hoje nós temos, em função da lei de incentivo à segurança, que foi aprovada, que está funcionando, e agora com a queda da trava, que eu sei que vai me perguntar, vai funcionar ainda melhor. Nós estamos em vias de ter uma lei similar para hospitais e postos de saúde no estado, e uma lei similar, que está uma fase um pouquinho anterior à da saúde, para a educação, e que é mais do que necessária. No meu entendimento, o governo perdeu uma oportunidade de ouro no início ali da crise das enchentes, de mandar para a Assembleia Legislativa, que foi uma sugestão nossa na época, uma mudança no PISEG, ou a criação de um outro PISEG, mas enfim, criar uma lei de incentivo para a reconstrução, ao invés de 5% do ICMS, as empresas poderiam destinar 10% do ICMS, criar algumas regras sem essa trava dos 10% extra. Nós estaríamos num momento completamente diferente, eu te garanto, de, vamos dizer assim, recuperação do Estado. Fizemos milagre, o governo fez uma parte do seu trabalho, deixou de fazer muita coisa, a iniciativa privada
ajudou bastante coisa. Quando eu falo governo, eu falo políticos em maneira geral, não estou falando aqui de governo do estado, né? O governo federal foi o que mais falhou, né? O governo estadual teve muitas amarras impostas pelo próprio governo federal, né? No pós-enchente. E os municípios, teve município que fez milagre, teve município que atuou muito bem, teve escândalos, teve corrupção, teve uma série de né, desvios de recursos, que isso é inaceitável. Mas, enfim, por que a segurança pública? A segurança pública, então, é o que permite que todas as outras atividades econômicas, sociais aconteçam. Ok. O senhor citou aqui um evento bastante traumático que foi as enchentes. Nós já havíamos passado por outros episódios de enchentes, mas nada nem de longe comparável ao que aconteceu por último no nosso estado, que afetou mais de 90% aí dos nossos municípios. E não havia estado que tivesse uma estrutura suficiente preparada para lidar com aquela situação. Embora, claro, apelando para índices históricos, prevenções, a gente poderia se encontrar naquele momento numa situação um pouco melhor. Eu lembro que na época até surgiu por parte da população uma dicotomia que repercutiu muito nas redes sociais e até mesmo na imprensa, que era o chamado nós por nós. O povo era uma pelo dicotomia, povo. Exatamente, é o povo pelo povo. E essa dicotomia, basicamente, e óbvio, o meu bairro aqui, no município de Cachoeirinha, ele também foi fortemente afetado. Ficamos um mês ali auxiliando as pessoas e era o que nós mais ouvíamos. Onde estão os agentes do Estado? Não se tem equipamentos, não se tem agentes, enfim, era a principal reclamação. Então surgiu ali a dicotomia do o nós por nós, ou o povo pelo povo, colocando de um lado os agentes do Estado e de outro lado a própria população. Mas eu vejo que no caso do Instituto, ou os agentes atrelados diretamente ao Instituto, não caíram nessa cilada da dicotomia. De um lado, o Estado, os agentes do Estado, e de outro lado, a população. Não, se o Estado não tem o recurso, então nós, da iniciativa privada, vamos dar as mãos para que seja todos por todos. Todos nós por todos nós, independentemente de ser um agente público ou não. Como é que foi propriamente a atuação do ICF nas enchentes? Bom, como eu te comentei, foi não planejada. Assim como a pandemia, Todo mundo surpresa. não foi planejada, mas eu digo não planejada, não só no sentido da surpresa, no sentido do nosso envolvimento, ele foi, eu posso até dizer, o plano era não nos envolvermos nem perto do que acabou acontecendo. Por quê? Porque teve a enchente, a enxurrada, vamos dizer assim, a alta do rio Taquari em setembro de 23, que causou muita destruição lá na região. Naquela ocasião, foi perto, ele foi dia 4 para 5 de setembro, se eu não estou equivocado. Naquela ocasião, a água subiu tão rápido, que ela levou as herbes, né? Aquelas torres, que às vezes parece um mini trailer com uma torre de celular em alguns terrenos, assim, nas cidades, ou nas entradas das cidades. E ali o sinal de celular foi embora. Foi levado literalmente pelo rio e a comunicação ficou muito ruim. Naquele momento, um grupo de voluntários do Floresta, muito amigos, pessoal que lida com rádio amador, com tecnologia, e o Cadu, Carlos Eduardo Viana, que é diretor do Floresta, está desde o início conosco. Agora ele até foi para o conselho, né? Eu brinco que entrou a irmã dele de diretora do Floresta, e ele está no conselho. Mas naquele momento ali, nós recebemos um pedido de ajuda dos órgãos de segurança, lá da região do Vale do Taquari, de que eles estavam com problemas de comunicação. Então, rapidamente, se mobilizou um grupo, foram com umas caminhonetes para lá no dia seguinte, chegaram bem cedo, com a missão de localizar as torres de rádio nos morros ali da região e botar para funcionar algumas que estavam desativadas ou instalar equipamentos melhores, mais potentes, nas que estavam funcionando, para os walkie-talkies, para as rádios das viaturas funcionarem melhor. Ali foi o primeiro envolvimento. Depois, nós começamos a receber muitos contatos de empresas, de pessoas que queriam ajudar a região do Vale do Taquari. Mas a enxurrada é uma péssima... Mas o volume de solidariedade já ali em setembro
do gaúcho ajudando, doando, trazendo mantimentos de todos os lugares, foi fantástico. Então não tinha quase o que nós pudéssemos fazer do ponto de vista de pedir dinheiro para comprar leite em pó, para comprar roupa. Tinha pilhas de mantimentos, sapatos, roupas. Às vezes até as prefeituras não tinham onde estocar, não tinham como descarregar, não tinham como guardar, distribuir ali nas cidades atingidas. Teve muita solidariedade e tinha muita bagunça. Em novembro teve outra enchente lá na região, ainda pior. Ali nós nos organizamos para ajudar com alguns itens que foram medicamentos e produtos materiais de limpeza, contatos com indústrias e tal. Mas foi vou dizer assim, com toda franqueza, já contei isso outras vezes, foi um horror, foi uma experiência péssima. Por quê? Porque, de novo, não tinha como, nos primeiros dias, eu chegar com uma carreta numa cidade que foi muito atingida. Muito menos eu encontraria uma empilhadeira para descarregar pallets lá, ou um armazém limpo para guardar as doações e distribuir. Então foi muito complicado, de novo, correria, uma onda de solidariedade, muita gente ajudando, não, sim, tinha muita dificuldade, mas sobrava ajuda, sobrava vontade de ajudar pessoas físicas, empresas, de maneira geral. Nós acabamos demorando, porque as prefeituras não queriam receber material de limpeza, porque tinha muito, e as prefeituras não tinham como receber medicamentos. Então nós organizamos CD em Nova Santa Rita, alugamos um depósito refrigerado para guardar medicamentos, para ir distribuindo aos poucos, organizamos e daí com a rede de hospitais, né, e contatos em hospitais na região para que os hospitais recebessem aqueles medicamentos, né, os que não tinham sido atingidos, e a partir dali distribuíssem, mas foi complicado, demorou muitas semanas até entregar o último kit de limpeza. Enfim, aí a indústria também não sabiam, né, queriam ajudar, disseram, não, nós vamos mandar 30 mil kits de limpezas para o Floresta distribuir. Só que quando chegou o comboio de carretas aqui, o kit de limpeza não estava montado, ele estava em pallets por tipo de produto. Não tinha um saquinho, não tinha um balde, não tinha uma vassoura, eram só os produtos químicos. Aí nós tivemos que correr atrás desses outros itens. Foi uma confusão. Mas conseguimos entregar tudo, ok. Quando aconteceu a cheia ali no final de abril, nós vimos de novo o Vale do Taquari sofrendo nos últimos dias de abril. E, enfim, eu brinco, eu tenho domicílio também em Eldorado do Sul, muitos e muitos anos de convivência com o Jacuí. Sim. Acompanhando todos os aplicativos e notícias e sites, o rio já estava muito alto. Vai dar ruim, vai dar problema. E vai atingir a região metropolitana. No dia 27 ou 28 de abril, recordo agora, o Cadu, nosso diretor, que sempre se envolveu com a parte de equipamentos, é um cara da tecnologia, da área de tecnologia enfim, extremamente capaz e resolvedor de problemas e adora toda a questão de segurança pública, armas, equipamentos e tal. 27 e 28 de abril, nós já estávamos passando o chapéu, pedindo contribuições e comprando tudo que a gente achava de barco, motor, barcos pequenos e tal, porque nós estávamos em contato com os órgãos de segurança, dizendo, nós estamos comprando. Se não for usado em Porto Alegre, vai precisar em Eldorado, vai precisar em alguma outra cidade, ou vai em Canoas. Mas a frase até que eu vi ele falando para algum delegado, alguém da Polícia Civil, foi vocês vão precisar, as volantes vão patrulhar as ruas aí nos bairros de barco e não de caminhonete. E dito e feito. Nós começamos ali, só que nós tínhamos uma combinação entre a diretoria do Floresta. Nós vamos fazer na surdina, não vamos pegar aquele pesadelo de logística, de remédios e material de limpeza de dezembro do ano passado de novo. Vamos buscar barco, motor, roupa de neoprene, para os órgãos de segurança aqui, região metropolitana, que a gente puder ajudar, e só. Mas
a água começou a subir tão rápido, a coisa ficou tão feia, que nós decidimos, não, vamos fazer o seguinte, vamos publicar algum vídeo mostrando que a gente está envolvido aqui com os resgates. Primeiro Jeep de trilha, tirando as pessoas comunidades, as pessoas das comunidades mais na beira do rio, na ilha. E depois, no dia 2, já de barco, porque Jeep e caminhão não entrava mais. E nós postamos um vídeo com um pedido de contribuição das pessoas, porque nós queríamos comprar 5, talvez 10 antenas de Starlink para os órgãos de segurança, principalmente lá no Vale do Taquari, Sim. porque a gente sabia do problema dos rádios de setembro e de novembro. E aquele vídeo, aquele envolvimento gerou uma onda de solidariedade e de pessoas querendo botar a mão na massa para trabalhar, pessoas pedindo, entidades pedindo, recursos inclusive humanos, e gente doando. Então o que aconteceu foi assim, nós publicamos o vídeo, se não me engano, foi na sexta-feira. No sábado nós compramos as primeiras 100 Starlinks, porque quando nós vamos comprar Starlinks, a primeira lista da Secretaria de Segurança veio pedindo 50 ou 60, não me recordo. Naquela semana nós compramos 330 antenas, chegaram todas em menos de uma semana. A primeira que chegou, inclusive, quando a gente configurou na casa do Cadu, ele mora na Zona Sul, uma casa tem um pátio grande, a área do condomínio, nós montamos um mar de antenas sendo configuradas, fizemos o plano, a assinatura de todas elas, né? Porque depois, várias semanas depois, chegou um lote de antenas via governo federal, mas entregava a antena e alguém tinha que se cadastrar na Starlink, fazer o plano de assinatura, mesmo que depois a Starlink, né, disse que não ia cobrar de ninguém, nós entregamos ela pronta, funcionando, né, com plano, né, assinado no nosso nome. Mas a primeira nós mandamos para o gabinete do governador, nós compramos no sábado, elas chegaram no domingo de tarde, foram configuradas, a primeira foi lá para o Palácio, e na segunda de manhã, eu nunca me esqueço, o pessoal da Secretaria de Segurança disse, olha, nós precisamos de mais antenas, aí se comprou mais 100, depois mais 100, porque a água atingiu a Procergs, o 190 está fora do ar. Então, o nosso envolvimento, que era para ser algo simples, discreto, ajudando os órgãos de segurança, acabou virando... né, foi um envolvimento de... Passamos de 5, 10 pessoas do dia a dia mais próximas das atividades de floresta para dezenas na primeira semana, para quase 300 pessoas em grupos, mais até de 300 pessoas em grupos de WhatsApp por tipo de atividade. E foco no resgate. Chegou um momento que, isso tudo na primeira semana, depois de entregar 1000 neoprenes, os barcos, motores e tal, nós nos demos conta, não, nós vamos ter que ajudar essas pessoas que a gente está tirando da enchente, nós vamos ter que ajudar as pessoas a voltar para casa. E aí começou um outro capítulo que vem até hoje. Sim. Cláudio, agora, infelizmente, já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, de fato, 1 hora é pouquíssimo Passou tempo, voando. ainda mais para um assunto tão vasto quanto esse, que é justamente não só a história, a fundação do Instituto Cultural Floresta, mas principalmente aquilo que nos interessa, né? Nós, que eu falo, o povo gaúcho, que é a atuação desse importante instituto. Mas é óbvio que eu não posso encerrar essa entrevista sem falar, ou sem pedir para que o senhor fale um pouco sobre o PSEG e sobre essa votação importantíssima que tivemos recentemente na Assembleia Legislativa do PLC 291 de 2023. Pode explicar em breves palavras, por gentileza, para a nossa audiência, o que é o PSEG, essa iniciativa público-privada e por que havia esse entrave para investimento na segurança? Perfeito. Bom, o PSEG é o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança. Esse é o nome, né, que é a Lei de Incentivo à Segurança aqui do Rio Grande do Sul. Foi a primeira do Brasil. Nós estamos agora em conversas com os órgãos de segurança, com alguns deputados, com empresários no Paraná e Santa Catarina. Possivelmente eles vão, os governos, né, os executivos, os governadores vão encaminhar para as respectivas assembleias nos 2 estados nos próximos meses para ter um PSEG também, Santa Catarina e no Paraná. Espírito Santo também
ficou sabendo, conheceu o PISEG recentemente e está interessado no assunto. Mas o que é o PISEG? O PISEG ele foi uma maneira, como eu falei lá no início, que era o nosso objetivo com a primeira ação do Floresta. Né? Nós sabíamos que nós não teríamos como ficar captando doação pura, dinheiro do bolso das famílias, das empresas, para resolver o problema de equipamentos de toda a segurança pública de todo o Estado. Né? Nós fizemos, no dia da entrega das viaturas, foi o Leonardo Fração, né, na fala dele, disse, olha, né, nós fizemos despejar um pouquinho de água numa chapa quente. Fumaça, barulho, chama atenção, mas ali precisava que o governo mandasse para a Assembleia, aprovasse a lei, e nós tínhamos, então, naquela ocasião, que foi lá no estacionamento do Iguatemi, entregamos as primeiras armas, coletes e as 46, 48 pajeiros, nós entregamos aquilo ali junto com a minuta da lei para o governador, combinado com o executivo, de que nós faríamos essa entrega simbólica ali, e um termo de compromisso de 40 e poucas empresas grandes aqui do estado, dizendo, olha, se o governador mandar para a Assembleia aprovar essa lei ainda nesse ano que vem nós nos comprometemos em aderir e destinar parte do nosso ICMS, porque aí criaria uma ferramenta para fazer de forma, vamos dizer assim, institucionalizada e mais organizada e sistemática e sem precisar ficar correndo atrás das pessoas para passar o chapéu, uma reposição de parte dos equipamentos. Mas o bacana é que quando nós fizemos o movimento para criar o PISEG, até isso eu até esqueci de comentar, a gente tem que entender o seguinte, não se comprava viatura nova para o Rio Grande do Sul, para a sua segurança, há anos. Armamentos não se comprava há anos. Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, na época, muitas vezes tinha que lidar com as armas longas em piores condições, porque eram os operadores mais capacitados para lidar com uma eventual falha do equipamento. Então não dava para deixar uma arma velha que podia falhar na mão de um policial com menos experiência. É uma maluquice isso. Mas era a triste realidade que se enfrentava. E não só isso, aí tem a questão de valorização, de reconhecimento dos operadores de segurança, que nós dedicamos lá no início bastante para isso também, com seminários, com entrega de premiações, premiações por bravura, placas, homenagens, né? Como o caso do soldado da brigada que matou 2 vagabundos num ônibus, tentou assaltar um ônibus. Então, né, a gente sempre fez questão de correr atrás e reconhecer para fazer esse movimento, então, pela lei, valorização, reconhecimento e tal, e equipamentos. Mas, então, a lei, ela começou a funcionar, só que uma condição na época que se estabeleceu foi que, para a lei ser votada rápido, e para todos os partidos, e aí entra numa questão de politicagem, mas a gente sempre teve que se envolver, e agora, de novo, para essa mudança, né? Que precisamos criar na lei uma taxa adicional. Então, 10% de tudo que uma empresa usasse para projeto de segurança destinando ICMS, a empresa já tirar do bolso 10% disso. Então, se a empresa paga 100 mil de ICMS, ela ia botar 5 mil reais para ajudar a comprar um equipamento, e tinha que tirar do bolso da margem de lucro mais 10% desses 5 mil, mais 500 reais, e botar num fundo para projetos de prevenção. Tem projetos de prevenção importantes? Tem. Tem projetos legais? Tem. Conseguiram usar esse recurso? Não. Foi captado 25 milhões, 10%, ao longo desses anos todos, e foi usado 1/3 desse valor até hoje em projetos. Então ainda tem um recurso lá para projetos de prevenção, e tem projetos bacanas da Polícia Civil, dos bombeiros, da Brigada, que vão usar esse recurso. Mas para aproveitar os últimos anos de ICMS antes da reforma tributária, né, tá totalmente implementada, nós precisávamos tirar essa taxa extra aí dos 10%. Sim. Porque tinha muita empresa média, grande, que pegava e, puxa, 5% do ICMS de uma grande rede aí de varejo é R$1 milhão. Aí a empresa diz assim, não, tudo bem, eu vou destinar R$1 milhão para comprar 4, 5 viaturas para o choque. Só que, puxa vida, tirar mais 100 mil do caixa
eu não tenho como explicar para os sócios. E aí a coisa não andava. Então, essa trava que nós conseguimos derrubar agora, ela vai permitir que as empresas façam a adesão, destinem o recurso. Nós conseguimos, a muito esforço, chegar a metade do teto anual para usar o PISEG. Nunca conseguimos passar disso. E agora eu tenho certeza que nos primeiros meses já nós vamos atingir o teto, que é 120 milhões por ano, em equipamentos sem essa trava. Por isso que foi tão importante, né, derrubar essa trava e mobilizar os deputados, né, e foi quase apertada a votação, mas deu tudo certo. E isso é importante porque, da mesma forma que a gente tem que valorizar o operador de segurança, a melhor maneira da sociedade civil, das empresas valorizarem e demonstrarem isso hoje, né, não é importante abrir as portas, oferecer um lanche para quem está patrulhando ali a rua numa cidade do interior, maravilha. Deixar usar o banheiro, maravilha. Mas perguntar o que o policial prefere? Não, prefere vir aqui tomar um cafezinho ou prefere que eu te ajude a ter uma arma longa dentro da tua viatura? Para se tiver uma ocorrência mais séria, poder te defender melhor e defender a comunidade. Então, esse é o ponto. A gente quis sempre se esforçar para que essa lei funcionasse da melhor maneira possível e vamos trabalhar agora, a partir desse ano ainda, já começar a trabalhar. Talvez a gente só tenha que esperar mudar aí a composição da Assembleia Legislativa, se não der tempo esse ano ainda, para já achar uma outra forma de abastecer o PISEG que não ICMS para daqui a alguns anos. Cláudio, eu quero muito sinceramente, de coração, mais uma vez, te agradecer pela tua disponibilidade, por gentilmente topar o convite e vir aqui participar do nosso podcast. Nós agora estamos próximos de completar exatamente 2 anos de existência deste bacana. Pequeno projeto aqui em que nós abrimos esse espaço e com muita satisfação para agentes de segurança pública. É a primeira vez que eu recebo aqui no podcast alguém que não é diretamente um agente de segurança pública, um policial, um funcionário público, enfim. E eu confesso para ti que eu até me senti um pouco solitário, né? Eu pensava, poxa vida, eu sou o único civil durante esses 2 anos aqui, foram tantos e tantos convidados. Aí eu pensei, não, eu vou trazer um civil aqui, mas como a finalidade, claro, do podcast é justamente enaltecer o trabalho da polícia, o nosso termo guarda-chuva aqui é segurança pública, claro, se for um civil vai ser alguém voltado para a segurança pública. E óbvio que seria uma pessoa muito especial. Esse dia meio que demorou, mas chegou. E eu fico muito feliz, muito contente mesmo com a tua presença aqui. E mais do que isso, por que isso é tão significativo? Pelo trabalho que os senhores vêm desenvolvendo. O senhor é atualmente o presidente do Instituto Cultural Floresta, mas também é o fundador do Instituto. E eu acredito que estas iniciativas privadas por parte da sociedade civil organizada, elas são absolutamente fundamentais. Às vezes nós pensamos muito sobre direitos. Os meus direitos, os direitos, os direitos, os direitos. Esse é o discurso da moda, né? Sempre tem sido. Mas dificilmente nós lembramos dos nossos deveres, inclusive deveres como cidadão, mesmo sem ser propriamente um agente do Estado. Eu sempre cito aqui, até para justificar o meu trabalho aqui, que também é voluntário, o artigo 144 da Constituição. Exato. Segurança pública é um dever do Estado. Direito, claro, e responsabilidade de todos nós. Exatamente. Todos nós, sem distinção, temos responsabilidade em relação à segurança pública. Então, eu fico muito contente quando pessoas não apenas têm consciência, mas fomentam ideias, colocam no papel e efetivamente tiram no papel, colocam isso em prática e trazem uma contribuição que, de fato, me faltam palavras para expressar. E olha que eu venho acompanhando já faz um tempo o trabalho do Instituto. Claro que muita coisa é feita que nem sempre dá para se postar, nem sempre dá para divulgar, mas conversando com essas grandes autoridades com quem eu tenho contato, que vêm participar aqui do podcast, seja comando da Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, eles sempre comentam da importância da atuação do Instituto Cultural Floresta. Então é por isso que eu também faço questão de abrir esse espaço para que aqueles da nossa audiência possam também conhecer. Aqueles agentes, né, que não estão propriamente nas ruas ali, pilotando uma viatura, vestindo uma farda, mas que têm uma participação direta no investimento na área de segurança pública e, claro, beneficiando absolutamente todos nós, sem distinção. Tá bem? Maravilha. Muito obrigado, então, e... Eu que agradeço assim, a oportunidade. Se eu
primeiro civil, então, participar do programa, muita honra. Quero fazer um convite para a tua audiência, Claro, né? Não só operadores de segurança ou candidatos a operadores de segurança, seus familiares, sigam o Floresta nas redes, Instagram, @Instituto Cultural Floresta, no X, no YouTube, porque esse é o melhor caminho para nós termos relevância, para nós chegarmos nas pessoas que tomam as decisões, muitas vezes tortas, quer seja políticas, quer sejam econômicas, quer sejam de informação, e que prejudicam muito o trabalho do operador de segurança, de quem está na rua, né, cuidando para que a gente possa ter tranquilidade para trabalhar, para pagar os nossos impostos, para gerar emprego. E a gente precisa que o trabalho do Instituto Cultural Floresta atinja mais gente. E é como tu falou, tem muita gente que está na ativa que até nem conhece o trabalho do Instituto, né? Infelizmente, a gente não conseguiu chegar em todos os cantinhos de cidades e delegacias e guarnições, mas a gente precisa que esse trabalho seja ampliado. E agora, com o PISEG sem a trava, é mais importante ainda, porque a gente tem visto, e me orgulha muito isso, nos últimos meses, locais que nós nunca visitamos, mas a gente soube que ou o Corpo de Bombeiros local, ou o batalhão da região, usou o PISEG, aproveitou um projeto aprovado da Secretaria de Segurança, visitou empresas, explicou e conseguiu captar o recurso e lá um caminhão de bombeiros, uma viatura para a brigada, né, um computador, às vezes a gente já viu, né, alguns equipamentos de informática através do PISEG em locais que nós nunca nem visitamos. Então, isso que é fantástico. Então, fica o convite aqui, desculpa que eu me estendi demais, Imagina, mas para que sigam o Floresta nas redes. Perfeito, então. Te agradeço mais uma vez e também, na pessoa do senhor, não apenas te agradecer e te parabenizar por essa iniciativa, mas também estender esse agradecimento e os parabéns por essa iniciativa, por essa dedicação, como o senhor falou, são recursos e tal, mas o recurso mais precioso é justamente o tempo. O tempo é vida. Dinheiro se recupera, mas tempo não se recupera. Então, esse recurso tão escasso nos dias de hoje, principalmente se tratando de um grupo de empresários, e mesmo assim, como o senhor muito bem disse, às vezes remaneja a agenda dos senhores, a ordem de prioridades, para se dedicar ao Instituto, consequentemente à segurança pública e, consequentemente, aos cidadãos do nosso Estado, isso de fato não tem preço. Então, parabéns e muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Quanto a você, muito obrigado pela tua audiência até aqui e até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.